Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Que diz assim: de onde procedem as guerras e contenda que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que milita na vossa carne? Versículo 2: cobiçais e nada tens, matais, invejais, nada podeis obter, vivei a lutar, fazeis guerra, nada tendes, porque não pedis. Versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedides mal, para desbanjares em vossos prazeres. Versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se consiste inimigo de Deus. Versículo 5: ou não supõe que em vão afirma as Escrituras, que com ciúme por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Versículo 6: antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Versículo 7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Nesta palavra, eu quero dar um tema específico. De onde vêm as nossas guerras? Faça essa pergunta a você mesmo nesta noite. De onde vêm as nossas guerras? De onde vem toda a peleja que se levanta em nossas vidas? Nós que somos cristãos, nós que seguimos buscando a Deus, renunciando tudo aquilo que o mundo oferece, mas muitas das vezes nós passamos por guerra. Uma guerra pode ser uma guerra física, mas também uma guerra espiritual. E nesta noite eu queria dar este tema: de onde vêm as nossas guerras? Nós podemos notar que no contexto, Tiago estava escrevendo para os irmãos das 12 tribos, que no capítulo 1, para nós entender aqui porque Tiago fez essa pergunta, a gente tem de ir para o capítulo 1 ao capítulo 4. E no capítulo 1 nós podemos notar que Tiago, no capítulo 1, no versículo 1, Tiago escreveu para as 12 tribos de Israel que se encontrava dispersa, ou seja, se encontrava perseguida. Nós podemos notar, irmão, que a Bíblia diz aqui em Tiago capítulo 1, que Tiago falou para os irmãos, confortando: vocês têm que se alegrar na tribulação, na aflição, porque vocês estão sendo perseguidos. Mas vocês têm de entender que o crente, ele sendo perseguido, ele tem um Deus. E quem tem o Deus, Criador de todas as coisas, se levanta a peleja, se levanta as guerras, mas nós permanecemos de pé, inabalável. Por quê? Porque nós cremos naquele que tem o controle de tudo em suas mãos. E Tiago conforta os irmãos no capítulo 1. E no capítulo 2, ali Tiago, eu acredito que Tiago estava inserido em Israel, que Tiago, ele era pastor em Israel. E eu acredito que no capítulo 2, Tiago, ele começa a rebater e dizer: olha, no meio de vocês vem pessoas com condição financeira, e eles estão sentando nos melhores lugares. Se você for no capítulo 2, e estão botando de lado aqueles que não têm condição, mas não podem fazer isso. Por quê? Porque todo
adianta achar porque tem condição financeira. O que importa é a fidelidade a Deus. O que importa é ter um compromisso com Deus. Aí já no capítulo 3, mantenha a sua Bíblia aberta, quem está de Bíblia. No capítulo 3 é o contexto para entrar no texto, o qual nós vamos meditar. E Tiago, eu já preguei aqui sobre o poder da língua. E se nós notar Tiago no capítulo 3 e no versículo 1, Tiago estava falando para os mestres. Se você notar, Tiago está dizendo, falando para os mestres, eu li, meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres. Ou seja, Tiago está dizendo, olha, esse chamado de mestre não é para todos, mas específico para alguns. Porque quem alto quer ser mestre, ele vai ser cobrado, vai ser maior juízo naquele grande dia, porque tem a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, tem a responsabilidade de caminhar a igreja pelo caminho correto. E que caminho correto é esse, pregador? Dentro da palavra. Esses dias eu fui pregar em Areia e disse, olha, eu poderia fechar a Bíblia e começar a revelar, pregar e falar de acordo com vocês querem, mas eu vou falar dentro da palavra, porque dentro da palavra Deus fala ao meu e o seu coração. Porque não é uma palavra de massagear o ego, mas é uma palavra que quebranta o nosso coração quando nós damos ouvido à palavra de Deus. E quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, irmão, nós observamos, como o Tiago diz, olha, vocês necessitam entender que tem que observar esses que abrem a boca para falar da palavra. Sabe por quê? Porque, se não me falha a memória, Paulo diz, olha, vocês têm que notar, vocês têm que observar, vocês têm que observar aqueles que dizem ser mestres. Porque se nós começar, pastor, estudar as cartas de Paulo, essa carta também aqui de Tiago, e a carta de Pedro, todas elas, eles rebateram contra os falsos mestres que estavam ensinando ensino errado. Mas aqui Tiago diz, olha, eu quero dizer a vocês que nem muitos são chamados a ser mestre. Daqui a pouco você vai entender. Eu vou entrar dentro do texto, o qual eu li, e qual é a nossa guerra. Mas Tiago aqui estava dando um alerta. Vocês têm de observar, vocês têm de analisar a Bíblia, vocês têm de analisar aqueles que dizem ser mestre. Você que vai ouvir esta palavra nesta live, observe aqueles que sobem em cima do púlpito. Porque, pastor, é muito oba-oba nesses últimos dias. É muito recebe, é triunfalista essas palavras. Mas isso é só enche o coração e a mente e a vida vai ser mudada, não. Porque se emociona, mas quando sai por as portas, já esquece o que foi pregado. Mas aquele que é atento à palavra de Deus, ele entende o que Deus fala com ele. Note comigo que Tiago estava rebatendo esses falsos mestres, esses que estavam inseridos no capítulo 3, aí no versículo 20, no versículo 18, para não perder tempo. Tiago falou, já preguei aqui sobre o poder da língua, aí no versículo 18, para chegar o capítulo 4, Tiago diz assim, ora, a paz que semeia, o fruto do quê? Da justiça. Note que Tiago está dizendo, primeiro, necessita produzir o quê? Ora, em paz que semeia o fruto da justiça, para que promove o quê? A paz. Ou seja, aqueles que têm a mente de Cristo, ele necessita produzir fruto de quê? De paz. E o fruto de paz traz o quê? A justiça. Note comigo que agora nós vamos entrar no texto. Note comigo que Tiago faz uma pergunta.
Note dentro do texto, ele diz, de onde procede o quê? De onde procede a sua guerra? Tiago está fazendo a pergunta. Olha o que Tiago diz, de onde procede as guerras? E contenda que há entre quem? Note que Tiago estava inserido nos falsos mestres. Note que Tiago estava inserido aqui, que Tiago faz a pergunta, de onde vem essas guerras? De onde vem essas guerras que está entre vós? A Tiago mesmo responde. Note comigo que Tiago responde, pastor. Ele diz, de onde? Se não dos prazeres que milita na vossa o quê? Carne. Tiago está dizendo, olha, em outras palavras, vem de vocês mesmos essa guerra. Essa guerra aqui, pastor, é pessoal. Essa guerra é o seu tabernáculo de carne. Sabe por quê? Porque Tiago aqui estava falando do princípio de todas as coisas, de Adão e Eva. Eles tinham liberdade no jardim. Ele tinha todo tipo de liberdade. Mas quando eles caíram em pecado, aí Paulo diz em Romanos capítulo 5 e o versículo 12: por o homem entrou o pecado no mundo, e o pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. E todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. Aleluia. Todos nós estávamos afastados de Deus. Aí Deus olhou lá do céu e não viu um justo sequer. E ele envia o seu filho. Aleluia. E o seu filho, ele morre. E aqui Tiago diz, de onde vem essas guerras? E Tiago mesmo responde, senão dos prazeres que milita da vossa carne. Lá em Romanos capítulo 8, se você notar aí o versículo 5, diz que a carne, ela inclina para onde, pastor? Para o pecado. Não adianta dizer que não passa um processo de santificação. Não adianta nós dizer que nós não lutamos para não cair no pecado. Todos nós aqui passamos esse processo. E este processo, irmão, as características de quem cai no pecado e começa a crinar. Tiago fala no versículo 2. Mantenha a sua Bíblia aberta. Aleluia. Posso pregar dentro da Bíblia. Note comigo que Tiago diz. Agora Tiago começa logo a dizer, cobiçais. Ou seja, desejo o quê? Desenfreado. Tiago diz assim, cobiçais e nada tendes. Nada tem. Tiago diz, olha, você cobiça. Você deseja. Você não esperava uma palavra nesta noite. Mas Deus necessitava falar com você nesta noite. Porque não adianta você achar que você pode vencer no seu braço. Mas você pode vencer buscando a Deus. É tanto que ele diz, cobiça. E nada tens. E porque até hoje não aconteceu. Porque você quer enfrentar com seus braços. De onde vem as guerras. E contenda não vem das vossas carnes. Quando o homem começa a dar lugar à carne, ele quer vencer do seu próprio braço. Mas daqui a pouco dentro do texto nós vamos entender. Aqueles que vão vencer é aqueles que buscam a Deus e se sujeitam a Deus. Você vai olhar dentro do texto. Glória a Deus. Noite. Vai dar tempo. Glória a Deus. Cobiçais e nada tens. Aí agora Tiago ele já aponta o primeiro ponto. Mata. Esse matar não é físico. Esse matar aqui não é físico, não. Esse matar é uma palavra ao contrário. Note que ele está no contexto do quê? De línguas. De palavras. Palavras ao contrário. Ou seja, também dentro do contexto de sabedoria. Porque a sabedoria do crente, ela não é terrena. Ela não é animal. Ela não é diabólica. Mas ela é pura, pacífica, misericordiosa. Está me matando em palavras, mas eu não desejo mal. Está olhando para mim diferente,
está falando mal de mim dos quatro cantos desta terra. Mas aquele que busca a sabedoria do céu, ele diz: eu fecho a minha boca e Deus vai resolver por mim. Aleluia! Essa é a sabedoria Glória do a Deus. céu. Glória a Deus! Glorificado e Aleluia. exaltado seja o nome do Senhor. Cobiçais, nada tem, matais. Aí tem ali inveja. Ele tenta de todo jeito. Ela tenta de todo jeito. Mata, inveja. Deseja algo que não é dela. Deseja algo que não é dele. Aí você diz: que palavra é essa? Não é minha, não. Tenho meditado nessa palavra há cerca de 2 meses. Estudando, analisando, vendo o original. E aqui diz, ó: mata, inveja e nada obtém, vive lutando, guerreando. Note que diz: vive guerreando e nada tens. Por quê? Porque não pedis mal. Porque pede mal. Note que no versículo 2 ele diz o que? Cobiçais. E eu já disse que cobiça é o quê? Cobiça não vem da parte de Deus. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis a Bíblia diz que a árvore era desejável o quê? Aos olhos, e desejável para dar o quê? Entendimento. Eu acredito que Eva, ela teve desejo, ela cobiçou. E quando Eva, ela caiu no pecado, no diálogo da serpente, ela comeu do fruto proibido, ela deu a Adão. E o que aconteceu? Gênesis capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 7, diz que eles enxergaram o quê? Que estava nu. Note que antes ele não enxergou que estava nu. Ou seja, Eva, ela desejou e ela comeu e deu a quem? Ao seu marido. Eu acho interessante, pastor, se não me falha a memória, é no versículo 10 ou no versículo 11 de Gênesis capítulo 3. A Bíblia diz que ele, Deus chegando na virada do dia e dizendo: Adão, Adão, onde estás? E Adão disse: eu estou aqui. Comeste, Adão, do fruto proibido, o qual eu determinei que não era para comer, Adão. E a Bíblia diz: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu e eu comi. Adão, ele se escondeu, mas ele não teve temor. Ele teve o que, meu irmão? Medo. Note que quem tem a cobiça, muitas das vezes ele tem medo de alguém saber. Aí eu desejo dentro do coração. De onde vem as nossas guerras? Tiago falou, é dentro do texto, eu não estou fugindo. Tiago diz: de onde vem a sua guerra? Não vem do nosso coração, não vem de nossa mente. Vem sim, nós estamos no tabernáculo de carne. E quem está no tabernáculo de carne, ele passa um processo de santificação. Por quê? Porque ainda não recebeu um corpo glorioso. Nós não recebemos ainda este corpo glorioso. Nós só vamos receber quando a trombeta soar. E ele diz: vinde, bendito Aleluia. do meu Pai, possuí por herança desde a fundação do mundo. Aleluia. Mas para quem não cobiça, para quem não mata, para quem não guerreia, para quem não inveja aquilo que não é seu, é dentro do texto, irmão. Glória a Deus. Note comigo que no versículo 2 do capítulo 4, pregar devagar para nós entender. Note comigo que no versículo 2 do capítulo 4, ele não pediu. No versículo 2 ele não pediu. Aí já no versículo 3 ele pediu. Foi ou não foi? Ele pediu: olha, pedis e não recebeis, porque pedi mal para desmanjares no vossos prazeres. Note que no versículo 2 ele não pediu. Aí agora no versículo 3 ele pediu. E pediu o quê? Mal. Aquelas pessoas que querem obter de todo jeito, tenta no seu braço, e depois vai pedir a Deus algo que não é da vontade de Deus. Eu venho nessa noite te dizer: peça direção a Deus. Não deseje algo que não é seu, mas diga assim: Senhor, se for da sua vontade, que o Senhor possa me dar, mas que não seja da minha vontade.
Porque nós temos de ser guiados por Deus. Aleluia. Aí no versículo 4, Tiago ele vai para o extremo. Note comigo que ele diz infiéis. No original quer dizer adúlteros. Eu não sei se na Bíblia de vocês diz adúltero. Aqui esse adúltero não é o esposo ou a esposa, mas é a igreja. É aqueles que estão adulterando a palavra de Deus. Aqueles que sabem que está no pecado. Aqueles que acham que, aqueles que estão na cobiça, aqueles que estão no desejo, aqueles que não se contêm. Aí ele diz assim: infiéis, não compreendeis. Olha, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus. Mas quem é amigo de Jesus é o que o próprio Jesus disse: já não chamo de servo, mas eu chamo de quem? De amigo. E quem é amigo, ele busca a Deus. Ele não se embaraça neste mundo. Aqui este mundo é o sistema do mundo. É o que o mundo oferece. É o que oferece para a nossa carne, para o nosso prazer. Mas o que deve permanecer é a fidelidade e a busca a Deus. Porque ainda nós estamos nesse tabernáculo de carne. E muitas das vezes nós queremos inclinar para o pecado. O próprio apóstolo Paulo, ele disse: o bem que eu não quero fazer, esse eu acabo o quê? E ele disse: miserável homem que sou. Olha a visão de Paulo. Paulo, ele sabia que ele era pecador. Paulo sabia que ele errava. E quem somos nós para dizer que podemos vencer o pecado? Não podemos não. O pecado ele bate na porta muitas das vezes. A carne ela quer inclinar para o pecado. O coração almeja muitas das vezes cair no pecado. Mas vem lá dentro da alma e do espírito a presença de Deus dizendo: não caia no pecado, não deseje o mundo, porque o mundo, o diabo, a carne, ela luta para fazer você sair da casa do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus. Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo se consiste inimigo de Deus. Agora no versículo 5 ele mostra se realmente daqui ao versículo 10 ele agora vai apontar quem tem a presença de Deus e quem não tem. Note comigo que ele diz no versículo 5: ou não supondo que em vão afirma a Escritura, que com ciúme, que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em quem? Você notou que agora ele já está confortando, dizendo: olha, o Espírito Santo ele tem ciúme. Estou pregando devagar para nós entender. O Espírito Santo tem ciúme. Você notou que quando o pecado bate e o desejo bate, e muitas das vezes você abre a sua boca e não pede direção a Deus, não busca a sabedoria do céu, e você fala algo errado, vem doendo no seu coração. Essa é a primeira característica dentro desse texto, que você tem o Espírito de Deus. Já aconteceu isso com você? Você se sentiu mal? Então é sinal que você tem a essência do Espírito dentro desse texto. Aleluia. Você notou que ele disse que ele tem ciúme? Aí eu acho interessante que eu vou pregando devagar, eu vou me lembrando. A Bíblia diz, pode notar aí na sua Bíblia. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, e o versículo 30. Sabe o que diz, irmão? Que o Espírito Santo, ele se entristece com nós, quando nós erramos. Sabe por quê? Porque se nós temos o Espírito de Deus, lá diz que ele fica triste. Ele diz que aqui diz que ele tem ciúme, e lá diz que ele fica triste. Eu acho interessante, irmão,
continua dizendo no versículo 6. Antes ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste ao quê? Ele resiste ao soberbo. Mas ele dá graça a quem? Aos humildes. Você notou que o soberbo, muitas das vezes ele diz, eu sei, eu conheço, eu pratico, eu orei 2 horas, mas na realidade não orou 1 minuto. Isso é ser soberbo, arrogante. Mas quem tem o Espírito Santo, sempre eu falo do Espírito Santo, porque isso é a primeira prova que nós temos a presença de Deus. Porque ele disse, eu vou para o Pai, mas enviarei quem? O Consolador. E este Consolador é que nos sustenta nesta terra. Porque se não fosse o Espírito Santo, eu e você não tinha capacidade de vencer o quê? A soberba, a arrogância, a prepotência. E nós não poderíamos vencer o quê? A guerra que está no versículo 1. De onde procede as guerras? E contenda que há entre vós. Não é da nossa carne. Aí no versículo 6 ainda ele diz, antes ele dá maior graça, pelo que diz, existe ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Note que no versículo 1 ao versículo 4, ele mostra aqueles que estão, irmão, na direção errada. Aí já no versículo 5 ao versículo 10, ele mostra dentro dos versículos aqueles que têm a presença de Deus. Primeira característica, o Espírito Santo tem ciúme. E no versículo 6, ele dá graça aos humildes. Aí no versículo 7, ele diz, sujeitai-vos. Sujeitar é se prostrar, adorar a Deus e reconhecer que todos nós temos pecado. Todos nós temos defeito. Aquele que diz que não tem pecado, a Bíblia diz o quê? Que ele é ou ela é mentirosa. E nela e nele não está o quê? A verdade. Ou seja, nós temos a mente e a concepção que nós temos falha, nós temos defeito, mas ele diz assim, sujeitai-o, portanto, a Deus. Resistir a quem? Por que tem de resistir o diabo? Aqui diz, não sujeite ao diabo. Diz o que? Resistir ao diabo. Mas para resistir o diabo, tem de vencer primeiro a carne. Porque o nosso maior inimigo não é o diabo. O diabo é fichinha, irmão. Mas essa carne aqui, ela crina para o desejo. O diabo, ele é fichinha perante a Deus. Mas essa carne, todo momento nós temos de lutar. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Tiago capítulo 3 e o versículo 2 diz que em alguma coisa nós tropeçamos. Ou seja, estamos nesse tabernáculo de quê? De carne. Nós vamos errar. Mas a diferença é quem tem o Espírito. Ele sente que errou. E o diabo, ele não tem poder sobre a vida daqueles que se humilham a Deus, se sujeita a Deus. Aí no versículo 8 ele diz, chegai-vos a Deus. Tiago, ele faz outro convite. Vocês necessitam a se chegar a Deus. Porque quando o crente, ele se chega a Deus, Deus, ele abre as comportas do céu e diz, eu estarei contigo todos os dias, até o que? A consumação do século. Você notou que você está de pé até hoje, porque Deus tem te sustentado. Deus tem nos sustentado para buscar a sua presença, porque o Espírito de Deus, ele tem ciúme, ele dá graça aos humildes, ele quer que nós sujeitamos a ele. E se chegamos a ele, glória a Deus. Note que eu falei
que no versículo 5 ao versículo 10, ele dá a direção para que nós venhamos vencer a guerra. Aleluia. Se você está dentro desses pontos que eu falei nesta noite, saiba que a carne não vai te vencer, o diabo não vai te vencer, o sistema não vai te vencer, porque você está na presença de Deus. Glória a Deus. E quem está na presença de Deus, ele se humilha a Deus. Glória Eu a acho Deus. interessante que Davi, ele foi escolhido segundo o coração de quem? Mas Davi pecou não. Davi adulterou não. Davi, ele transgrediu a lei de Deus ou não? Errou. Quem somos nós? Eu acho interessante, eu já disse em cima desse púlpito, que Davi disse: pequei contra ti, fiz mal perante aos teus olhos, mas não retira de mim o teu espírito, não retira de mim a alegria do quê? Da salvação. Nós não podemos perder a alegria da salvação. Eu poderia falar aqui que Deus vai te dar uma chave do carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele já fez na cruz do Calvário, morrer por nós. Mas ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas será o quê? Primeiro busque o reino de Deus. Aleluia. E sua justiça. Glória E a as Deus. demais coisas será o quê? Acrescentada. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outro. Ele está dizendo: vocês necessitam chegar. Vocês necessitam se aproximar de Deus. Nós necessitamos nesses últimos dias se aproximar a Deus. Sabe por quê? Porque o diabo costuma dizer: ele sabe onde é a sua fraqueza. Tem muitos tendenciosos a cair nas drogas. Tem muitos tendenciosos a cair na prostituição. Aleluia. Tem muitos tendenciosos a beber, a fazer tudo aquilo que é ilícito. Mas quando nós estamos na presença de Deus, não adianta, eu já disse e vou repetir, de onde vem as guerras. Não adianta dizer que o pecado ele não bate na porta, porque ele bate. Mas o que deve permanecer é o espírito da promessa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando ele veio, ele nos convenceu do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito de Deus agora habita em quem? Em nós. E ele quer que nós fazemos o quê? Versículo 6, ele dá graça aos humildes. Versículo 7, sujeitai-vos a Deus. Versículo 8, chegai-vos a quem? Essas são as características de quem busca a Deus. E no versículo 10, no final, versículo 10, ele diz o quê? Humilhai-vos na presença do quê? Do Senhor. Se humilhar, primeiramente, é se prostrar e reconhecer que somos rios pecadores, somos falhos, somos cheios de defeito, mas aquele que habita em nós, ele é perfeito. Aleluia. E ele nos aperfeiçoa em quê? Em nossas fraquezas. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta, irmão, você olhar diferente. Eu costumo dizer, porque muitas das vezes eu estava pregando em areia, eu fiz assim: vem aqui na frente, se você sentir essa palavra para você. Diante de Deus, pastor, eu senti só uma mulher que veio. E a mulher que eu falei, ela veio, se prostrou e disse: eu necessito reconhecer a minha falha. Sabe por quê, irmão? Porque ele dá graça ao humilde. Aleluia. Ele dá graça àqueles que reconhecem a sua falha. Aí você diz assim: ah, eu não estou roubando, eu não estou adulterando. Mas um simples pecado, que você sabe que o Espírito Santo está te cobrando nesta noite, para que você venha se consertar.
Porque Ele tem uma promessa em sua vida. E que promessa é essa, meu irmão? Sabe que promessa é essa? É o chamado em sua vida. Mas você acha que Deus, Ele não está falando contigo nesta noite? Ele está. Ele diz no versículo 10: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Ele quer te exaltar. Ele quer te levantar. Ele quer te erguer, para as pessoas verem o chamado que Ele te chamou. Porque alguém pode dizer: não vai chegar a lugar nenhum. Mas o Deus o qual nós servimos, Ele diz: eu vou te exaltar. Glória a Deus. Eu vou fazer. Glória a Mas Deus. eu quero que você reconheça nesta noite Aleluia. que você necessita recuar, retroceder, não olhar para trás, mas olhar para o alvo, para Cristo, a esperança da glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei o que é subir em cima do púlpito no pecado. Mas quando eu subi a primeira vez que eu estava no pecado, não tenho vergonha de dizer, cheguei ao meu pastor e disse: eu quero a oportunidade. Passei quase 2 anos sem pregar, e o desejo e a chama do pecado para eu vir pregar. Eu necessito pregar, Senhor. Eu sei o seu chamado, o que o Senhor me chamou. Irmão, reconheci o meu pecado. Fiquei como Paulo, afastado, distante. Mas quando Deus disse: olha, é agora. Deus tem me levado. Eu não estou dizendo isso aqui para me exaltar, porque Deus, Ele abate o soberbo. Mas eu digo uma promessa que eu já disse aqui há cerca de 11 ou 12 anos atrás. Uma promessa que ia me levantar como um pequeno pregador. Eu com problema de dicção. Eu sei a palavra e muitas vezes não sai. Mas Deus prometeu. E Deus diz nesta noite: se Ele te prometeu, Ele vai fazer. Mas você necessita não cochilar em dois pensamentos. Aí muitas das vezes, pastor, acha que não tem capacidade. Mas Deus diz: se humilhe na minha presença. Se humilhe. Aí você diz assim: eu não sei pregar, eu não sei louvar. Mas você tem a voz. Aleluia. E essa voz, ela coa em 4 cantos desta cidade, para você falar do amor de Cristo, que Ele está voltando. Glória a Deus. Não adianta. Versículo 10, no final diz: Ele vai exaltar. Eu acho interessante, pastor, que no versículo 10, ele dizendo assim: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exalta. Aleluia. Se humilhe, se prostre a Deus e reconheça que falta algo em sua vida. Como eu reconheci quando eu estava dentro da casa do Senhor, mas eu estava em falta com Deus, e reconheci meu erro, minha fraqueza. Nós temos de reconhecer que somos falhos. Mas eu estou falando aqui de acidente de percurso. Eu estou falando de erro diário. Aquele errinho que você sabe que você tem cometido. Irmão Fernando, que palavra é essa? Não é minha. É o Espírito de Deus te dizendo nesta noite que você necessita mudar aquilo. Aquela rotina que você está fazendo. Convida a igreja a se colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Eu costumo dizer que eu não prego para agradar. Porque nós temos de pregar a palavra como ela é. Não precisamos de arrumação nenhuma, mas nós precisamos da presença. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Aleluia. E aquilo que você acha Glória e a tem Deus. certeza que o Espírito de Deus, Aleluia, Deus. Ele está te cobrando. Diga a Ele: neste momento, Aleluia. vou me consertar. Aleluia. Não vou pedir para você vir aqui na frente,
Mas você sabe que essa palavra nesta noite, Glória a Deus, foi para você. Aleluia. Você sabe que Deus tem falado com você através dos vasos que tem subido em cima deste púlpito. E você muitas das vezes desacredita. Mas eu vim nesta noite te dizer que Deus está dizendo: eu vou mover as águas. Glória a Deus. Mas eu quero um compromisso a mais. Pare de achar que Deus não fala contigo. Kalamashide Kamanai. Ele está dizendo nesta noite que Ele vai mudar o cenário. Aí você diz assim: de novo, Fernando? Sim, porque você sabe que o Espírito Santo está te cobrando. Ele tem ciúme, Ele dá graça ao humilde. Ele disse: chegue a mim, se humilhe, que eu vou fazer. Glória a Deus. Se humilhe a Deus. Se prostre a Deus no seu quarto. Vigie a língua. Peça sabedoria a Deus. Se humilhe a Deus, que você vai vencer esta guerra. E esta batalha não vai te matar, mas vai te fortalecer do deserto. Aleluia. E quando você sair do deserto, você vai sair aperfeiçoado. Para quê? Para as pessoas verem a luz de Cristo em tua vida. E vai entrar por estas portas. La calabachone camanai. Aí você diz assim: já não estou suportando. Saiba que Ele vai fazer. Glória! Ele fez em minha vida no alcoolismo, na prostituição, mas quando Ele chama, Ele capacita. Recalaia, feche seus olhos. Glória! Entregue sua família. Glória! Entregue aquilo que você tem feito, que o Espírito de Deus tem te cobrado. Eu vim nesta noite te dizer que Ele vai fazer. Soberano Deus, eterno Pai, Glória, glória. nós entramos na tua presença, Senhor, porque o Senhor falou nesta noite que o teu Espírito Santo tem ciúme. Ele cuida do teu povo, Ele zela do teu povo, Senhor. Ó Senhor, vem nos aperfeiçoando, vem trabalhando em nossa mente, em nosso coração. Porque Tiago, ele fez uma pergunta: de onde vêm as guerras? As guerras vêm de nós, mas o quem habita em nós é maior do que Aleluia! Oh soberano Deus, também Senhor Deus, nesta oração eu entrego cada um que aqui se encontra, Pai. Cada um que aqui se encontra passa por uma batalha espiritual. Cada um que aqui se encontra, Senhor, passa por guerra, passa por vendavais. Mas nós cremos que a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vem nos aperfeiçoando em nossa fraqueza, porque nós somos falhos, nós somos cheios de defeito, mas o Senhor é perfeito. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Aleluia! E as palmas para o Senhor. Bem forte para o Senhor. Diga glória a Deus. Senta um pouquinho aí, tá? Já estamos terminando o culto. Em nome de Jesus. Irmãos, a igreja ela tem que, irmãos, zelar pela palavra, prezar pela palavra. Não adianta, irmão, às vezes, nada contra, eu creio na profecia, claro que eu creio, nós somos uma igreja, também cremos na profecia, mas irmãos, temos que dar prioridade à palavra de Deus. Tem igreja, irmão, que é profecia do início ao final, Meu Deus, irmãos, e onde está a palavra de Deus? A palavra tem que ser prioridade. Diga glória a Deus. Então você que, irmãos, sempre vem aqui na igreja, você que é membro, congregado, você sabe que eu zelo pela palavra. Eu zelo pela palavra, porque, irmão, Deus ele fala pela palavra.
Né? Deus ele fala. Então nesta noite receba essa palavra. Às vezes, irmão, você está em guerra, está em guerra, irmãos. A tua carne, a Bíblia diz, irmão, que a carne limita é contra o espírito, né? Mas a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Que você possa ser forte na presença do Pai, na presença de Deus. Diga glória a Deus. Amém, irmão. Lembrando também, a missionária Manusa manda avisar que amanhã tem um ensaio, tá? Tanto dos homens, tanto das mulheres, em nome do Senhor Jesus, amanhã de 7 horas da noite. Amém, irmãos? Está aí já chegando o mês de maio, nós vamos se preparar para fazer a festividade do Dia das Mães. Amém? Glória a Deus. Então o que eu vou fazer, irmãos? Santa Ceia vai ser no segundo domingo, como sempre, aliás, segundo domingo do mês. Então nós vamos transferir a Santa Ceia para o terceiro domingo do mês, e a festa do Dia das Mães nós vamos fazer no segundo domingo desse mês de maio, ou seja, no Dia das Mães. Amém? Fica de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor. Não, tá certo, irmãos? A campanha terminou a semana passada, em nome de Jesus. Desde o ano passado nós estamos com essa campanha. Então nós vamos pedir a Deus outra direção. Amém? Diga glória a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, queremos te agradecer, Pai amado, Pai querido, meu Deus, por esta palavra. Queremos agradecer pelos louvores, por tudo que o Senhor fez nesta noite, Pai. Toma os teus filhos em tuas mãos, toma a vida do irmão Fernando, Senhor, meu Deus, que nesta noite pregou a tua palavra, meu Deus, com ousadia, com intrepidez. Que o Senhor venha abençoar ele poderosamente também, Senhor, no seu ministério, na sua família, em todas as áreas da sua vida, Senhor. Meu Deus, não somente a dele, mas de todos que vieram nesta noite, Pai, ouvir a tua palavra, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha se revelar poderosamente, Senhor. Meu Deus, na verdade o pregador prega, mas o Senhor é que fala, Pai. Então que o Senhor venha falar poderosamente por meio desta palavra que foi anunciada, que foi pregada nesta noite, Senhor, em nossos corações, Pai. Meu Deus, eu também te peço, Senhor, meu Deus, visita aqueles que não estão aqui nesta noite, meu Deus, que não veio por motivo de enfermidade ou outro, meu Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe todas as coisas. Visita eles, que no próximo domingo eles possam estar aqui, meu Pai, te louvando e te adorando, Pai. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, a vida de todos, meu Deus, que o Senhor venha nos levar para os nossos lares, livra de bala perdida, de assalto, de homem sanguinário, Senhor. Acampa teus anjos ao nosso derredor, nos dá um final de semana abençoado na tua presença, Pai. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. E a igreja diga: que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, te dê a alegria, te dê a vitória, não somente hoje, mas para sempre. E a igreja diga: e as palmas engrandecem o nome do Senhor. Amém? Está encerrado nesta noite. Vá na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amanhã estamos aqui no ensaio, sim, assim o Criador permitir. Você que está em casa, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Estaremos em uma próxima oportunidade, mais uma vez transmitindo culto, com certeza para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e toda a sua família. Fiquem todos na graça e na paz de Cristo Jesus.